Eu vim falar de algo muito lindo. Alegrai-vos, porque o Senhor quer que cada um de nós sejamos adoradores, mesmo na alegria, na tristeza, no desespero, nas aflições. Alegrai-vos. Hoje o Senhor está dizendo para você: alegra-te, dai cânticos e louvores para o Senhor. E vamos ler lá para não ficar extenso esse vídeo. Vamos lá no livro de Atos, olha, no Novo Testamento. Vou deixar aqui a referência, capítulo 16, versículo 16 e em diante, tá bom? Mas antes disso, enquanto você está procurando esse livro abençoado de Deus, eu gostaria que você nos ajudasse. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhe para muitas pessoas, para que a palavra do Senhor seja alcançada, muitas mais vidas, tá bom? E também deixa o seu joinha, deixa o seu like para a tia Patrícia, se você gostou desse vídeo, tá bom? E deixa o seu comentário, que eu vou ficar, olha, eu fico muito feliz quando você deixa o seu comentário para mim, tá bom? Deixa o seu comentário que a tia vai estar lendo. E vamos lá, então, e no livro de Atos, no capítulo 16, e versículo 16 em diante, que diz assim: a cura de uma jovem adivinhadora. E aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro de uma jovem que estava possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aleluia! Que coisa mais linda! Glória a Deus! Então, hoje nós vamos contar uma história onde Paulo e Silas andavam e pregavam muito a palavra do Senhor. Porque Jesus, quando ele foi para o Pai, ele deixou os seus discípulos para continuar essa grande jornada de fazer o ID de Jesus. E até hoje, nós, como os discípulos de Cristo, devemos fazer isso, levar a palavra do Senhor sempre para toda criatura dessa terra. Amém? E a Bíblia nos conta que eles estavam passando em uma cidade e viu quem? Uma mulher que era adivinhadora. Sim, poderia ser uma feiticeira, uma mulher que adivinhava. E você sabe, né, crianças e quem estão me assistindo, não procede do Senhor, isso é do maligno, algo de adivinhação. E foi que aquela mulher, quando ela adivinhava as coisas que aconteciam, o que acontecia? Tinha alguns homens que ganhavam muito dinheiro. E muitas vezes a gente pensa assim, será que essa mulher ganhava dinheiro? Eu acho que não. Eu acho que ela entregava para os seus senhores, porque creio que ele dava casa, dava lugar para ela dormir. E aí o que acontecia? Comida e todo o dinheiro que, quando ela falava, adivinhava a vida das pessoas. O que aconteceu? Ele pegava todo o dinheiro, ela cobrava dinheiro e dava, e esses homens ganhavam muito e dava tudo para eles. Então, aqueles homens viu que Paulo e Silas estavam passando entre a cidade. Não gostou não, porque ele ouviu aquela mulher falando que aqueles homens, que era Paulo e Silas, eram homens diferentes, eram homens ungidos de Deus.
E eles não gostaram. Olha as caras deles bravos, hein? Eles não gostaram. E nisso ele falou assim, peraí, agora ela vai começar a gritar, ficou falando dias que esse homem, ele veio trazer a salvação para o povo. Como assim? Não, não, não. Ele tem que parar com isso. E eles não gostaram do que estava acontecendo. E passou um certo tempo, Paulo viu aquilo e falou assim, peraí, o Senhor, creio que Deus tocou no coração de Paulo e ele foi lá imediatamente, chegou naquela mulher e expulsou em nome de Jesus Cristo, que saem todos aqueles demônios que estava ela possessa daquele espírito de adivinha. E naquele exato momento saiu o espírito do mal e ela ficou sã. E aqueles homens não gostavam disso. Falei, agora como serão nossas vidas? Estou sem dinheiro, vou ficar sem. A história não acaba por aí. A Bíblia nos conta um pouquinho mais lá para frente, vamos ler? Vamos lá no versículo 19, que diz assim, e vendo seus senhores que lhe desfizeram a esperança do lucro que ganharam, e Paulo e Silas os arrastaram para a praça. Então pegaram Paulo e Silas, arrastaram eles para a praça daquela cidade. E aí a presença das autoridades estavam lá. E levando-se aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbando a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, e aí unida contra quem? Paulo e Silas. Contra ele, levantou todas aquelas pessoas. E aí o que aconteceu? E os pretores rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitar com varas Paulo e Silas. Que sofrimento! E depois lhes darem muitos açoites nas suas costas, lançaram-se preso na prisão, ordenando ao carcereiro que guardasse toda a sua segurança. Guarde esses 2 homens aí. Esses homens não é para sair daqui. E aí, o que aconteceu? Aqueles homens, eles adoraram o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam muito bravos, muito irados. E aí, o guarda, o carcereiro, pegou e levou quem? Paulo e Silas dentro da prisão. E lá, vai falando, vai vendo, crianças. E lá, que eles estavam todos machucados. Tanto açoite de vara, crianças, de vara. Depois disso, olha só o que a Bíblia nos fala. Vamos lá. E aí o que aconteceu? Este recebendo tal ordem, o homem, o cárcere, olha lá, que estava lá, né, cuidando de toda a segurança para que Paulo e Silas não fugissem. Levou-os ao cárcere interior e lhe prendeu os pés num tronco. Depois de todo machucado, prendeu os pés num tronco de Paulo e Silas. E a Bíblia nos fala que por meia-noite daquele dia, Paulo e Silas, eles estavam orando. Eles estavam cantando louvores ao Senhor. E demais companheiros que estavam lá na prisão também, escutavam Paulo e Silas a adorar ao Senhor. E de repente aconteceu algo extraordinário. Sabe o que aconteceu? Vocês sabem, conhecem a história. Aconteceu algo de repente e sobreveio um grande terremoto. E a Bíblia nos fala que aquele terremoto que sacudia todo o alicerce daquela prisão onde eles estavam, crianças, aconteceu
que abriram toda a porta do cárcere. E a Bíblia vai nos contar que todas as portas se soltaram e as cadeias de todos e as algemas que eles estavam presos, toda ela se abriu. Olha só. Então, naquele momento, vocês me falam, ele saiu correndo, tia Patrícia, saiu correndo de lá e já se libertaram. Não, eles estavam quietinhos, dentro da prisão, acontecendo um terremoto, acontecendo que abriu as grades, acontecendo que estourou as correntes. Ele estava lá, louvando, adorando, mesmo com dor nas suas costas, mesmo que foi todo machucado, batido com vara, mesmo que colocaram ele ali, ele nenhum momento, ele começou a falar mal para Deus, falando: Deus, por que eu estou merecendo isso? Deus, por que eu fiz? Deus, eu expulsei o seu nome. Não, ele só falava: Santo, 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 tu és poderoso. Jesus, filho de Davi, ó Deus maravilhoso, Emanuel, ó estrela da manhã. E ele começava a falar, glorificar o nome de Deus e louvando ao nome do Senhor. E na Bíblia fala que naquele momento até quem? Aquele homem que estava lá, o segurança, protegendo aquela prisão, ficou tão preocupado, o carcereiro ficou tão preocupado. Ele falou: o que está acontecendo? De repente aconteceu um terremoto do nada, de repente abriu tudo aqui. E aí foi que ele viu lá Paulo e Silas louvando, adorando ao Senhor, porque ele se despertou num sono tão profundo que ele estava, assustado com tudo aquilo. Ele olhou, os prisioneiros estavam lá. E nisso, crianças, Deus fez uma grande obra. Ele viu, na Bíblia nos fala, lá no versículo 28, mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos aqui, não faz mal para ninguém. Ele falou para o carcereiro, porque ele ficou tão preocupado, falou assim: agora eles vão me matar, porque vão fugir. Mas não. E Paulo diz: fica calmo, estamos todos aqui. Falou. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo que ele estava, prostrou diante de Paulo e Silas, depois trazendo para fora e disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo a minha vida? E respondeu Paulo: crê somente no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. E lhe pregaram a palavra de Deus a toda a sua casa. Paulo é maravilhoso porque Deus usou ele como instrumento, e naquela mesma hora, naquela noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. E a Bíblia nos fala que então, levando-os para a sua própria casa, o carcereiro levou Paulo e Silas para a sua casa. Eles pôs uma mesa e cuidou com todos os seus parentes. Manifestava grande alegria em terem crido em Deus. Aleluia! O Senhor muitas vezes nos coloca em situações e meios que nós não entendemos. Passamos por tantas situações, mas tem uma família esperando a salvação. E essa família pode ser a sua hoje. Essa família daquele homem que era o carcereiro precisava de salvação, de libertação, de restauração, de ânimo. E foi que Paulo e Silas, falando do grande amor, e viu que o carcereiro olhou aquilo e viu aqueles homens
todos machucados, estavam ali ainda, não saíram de lá. E aí ele falou assim, eu quero aceitar esse Senhor que é o Deus dos céus e da terra. Eu quero Ele para mim e para minha casa. E ainda por cima levou Paulo e Silas para sua casa. E aí salvou a família. O Senhor Jesus fez essa grande obra através da vida de Paulo e Silas. Então, mesmo nas dificuldades, nas diversidades que passamos aqui nessa terra, eu vim falar para você, cânticos para o Senhor. Louve ao Senhor, dê o seu melhor, porque o Senhor, Ele fala que Ele quer salvar a sua casa. Só apenas crê, tenha fé, que tudo Ele fará para ti. Amém? Que Deus abençoe, que guarde no coração essa história, essa palavra que veio do céu para vocês. Um beijo da tia Patrícia.